Treinador Jorge Jesus no Corinthians. E aí, flamenguista? Vou começar pelo Cadu, depois o Diogo. O que você faria vendo você no Maracanã, né? Em pleno domingo. Eu amo Maracanã. Oi! E aí, Flamengo e Corinthians, JJ na beirada do campo. O que faz o Cadu? Mister, ô filha da puta! Qual dos dois o Cadu seria? Olha, se o time do Flamengo começasse a vencer e ganhasse, começasse na vitória, né? Começando metendo gol, 2, 3, 4 ali, né? Aí ia começar a gritar Mister em homenagem a ele. Agora, se o time do Corinthians começasse a ganhar, e aí o bicho ia pegar, ia começar aí. Então você ia ser os dois, né? Bem em cima do metade. Ó, se ensina ou não, filho. Ou você xinga ou você ama. Eu amo. Pronto. Eu amo. Tá no meu coração. Esse velhinho sem vergonha tá no meu coração. Vai lá, mas, assim, ele iria diretamente, rapidinho antes do jogo, ele iria para a segunda maior torcida do Brasil, né, cara? Então, assim, o elenco do Corinthians está sendo montado assim, para alguns coroas, né, e tal, mas vamos depender, vamos ver, né? Vamos esperar. Nada certo ainda. Vai, Diogo. Olha, eu acho difícil ir pro Corinthians, até porque o Corinthians ter 3 milhões ali para bancar o Jorge Jesus todo mês não é fácil, não. Verdade. E outra, elenco pesado, aquele, por mais que sejam jogadores que estão vindo da Europa, né? Medalhões, a maioria da galera ali será que vai aguentar até o final da temporada? Essa é a pergunta, né? Pois é. Se o Renato Augusto fizer 3 jogos seguidos de 90 minutos, ele quebra a perna. Ele não aguenta levantar a perna. Paulinho também? Eu acho, né? William. O mais novo, eu acho, ali do Corinthians é o Juliano. O restante é tudo acima do Roger Guedes. 32. Não, o Roger Guedes. O zagueiro lá, João Pedro, também é novinho. João Pedro é novo. GP da base. Os laterais são já de idade, né? O Fábio Santos e o Fagner. São mais velhos, Só tem 2. E se duvidar, o Fagner ainda vai pra Copa. Jesus, aí não, gente. Pelo amor de Deus. Sei não. Você não viu essa notícia, saiu, não? Não vi, não, hein? Saiu. Pô, leva Daniel Alves, mas não leva Fagner, né, gente? Mas o Daniel Alves é outro nível, né? O Daniel Alves tá jogando no Barcelona. Fagner joga no Corinthians. Desculpa, Cupim de Ferro. É o Corinthians. Cupim de Ferro, não saia da live, por favor. Não saia da live. Aqui, falando também do Jorge Jesus, a diretoria contornou muitas situações aí difíceis com os jogadores. Será que ele vai ter isso lá no Corinthians? Como assim? Ele teve chamando ali para conversar com o Rafinha, ele meio que bateu boca com o Rodrigo Caio dentro do campo, e a diretoria soube conversar, contornar, e também a fome de títulos que os jogadores do Flamengo tinham, né? Ainda tem, né? Contou muito. Agora, todos os clubes que o Jorge Jesus passou, ele sempre teve brigas e brigas feias. Tanto que o Cebolinha, ele não gostava do Cebolinha no Benfica. Colocou o Cebolinha porque o Benfica pagou caro. Uhum. É verdade. E eu não tinha parado para pensar nesse lado explosivo do Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus eu acho que chega agora no Corinthians, chegaria no Corinthians, mais respeitado do que quando ele chegou na primeira vez no Flamengo. Eu acho que esse peso de ter ganhado aqui no Brasil, da forma como foi, o time do Corinthians vai respeitar bastante. Já sabe que ele grita, já sabe que ele bota o dedo na cara, viu ele fazer isso pelo Flamengo. Eu acho que essa mentalidade já é diferente porque ele passou no Flamengo. Agora, se fosse a primeira vez, o time do Corinthians acho que é muito pior do que o Flamengo em relação a esse comportamento. Por exemplo, o Diniz tem esse comportamento, ninguém respeita o Diniz. Por quê? Porque o Diniz não ganhou nada. Entendeu? O Diniz não ganhou nada. Quem é Diniz na fila do pão? Entendeu? Eu acho que essa que vai ser a grande diferença. Sobre o Jorge Jesus, mas será que ele tem mercado assim lá fora? Só nos Emirados Árabes?
Ou ele só, eu acho que ele só tem mercado no Brasil. Assim, eu acho meio difícil ele voltar ou para Portugal ou para qualquer time da Europa. Ou só se ele for lá para os Emirados Árabes, se ele for para o campeonato lá da China. Uhum. E é muito caro também, né? E é uma coisa importante a gente pontuar, Diogo, que parece que o Flamengo tomou conta do Jorge Jesus, né? É patrimônio histórico tombado, ninguém pode pegar. E a gente esquece que ele vai ter um amor pelo Flamengo para sempre. Isso não tem como ele tirar. A não ser que ele mesmo demonstre o contrário. Mas ele tem que trabalhar. E se o mercado brasileiro vai abre as portas dessa forma, financeiramente, para ele e dar espaço para o trabalho dele, que é sensacional, eu só me pergunto por que ele não quer voltar para o Flamengo. Isso é uma dúvida que fica entre a gente, assim, na minha cabeça. Ele podia voltar para o Flamengo a hora que ele quisesse, mas talvez ele não quer apagar a história que ele construiu. Um medo de vai que não dá certo. Aí vou ser xingado ao invés de ser abraçado. Mas eu acho que ele deveria sim voltar para o Flamengo, mas eu não acho que é obrigação dele voltar para o Flamengo. Eu acho que tem que respeitar ele como profissional, porque aqui tem muito mercado para ele. Não, sim. O Paparazzo até falou no Sport Flow podcast sobre essa situação. De tipo assim, se o Jorge Jesus volta e ganha tudo de novo, o mérito é dele e o mérito não é da diretoria. Certo? Uhum. Se ele volta e não faz nada, apaga toda a história que ele também tinha no Flamengo. E se ele volta para outro clube e não ganha nada, a gente também vai começar a pensar aí. Porque foi um conjunto de tudo. A gente tem muita qualidade técnica, né? No elenco. Se o Jorge Jesus volta para um outro clube, né? Corinthians que seja, e não consegue apresentar, a gente vai começar a pensar, eu penso pelo menos no todo. Corinthians é um time historicamente diferente do Flamengo, né? É um time com estrutura de contratações diferentes do Flamengo. Até por isso, eles não têm centroavante de qualidade. Eles têm deficiências ali no ataque. Já o Flamengo tem sobrando atacante, meio campo, volante, gente pra frente. A gente vai contratar Cebolinha, tem Pedro, tem Gabi, tem Gabigol, né? Tem Everton, tem Marinho, tem Arrascaeta, tem Andreas. Então, assim, tem o Bruno Henrique, que a gente não pode esquecer nunca, e teve o Michael. Nós, naturalmente, gostamos de ir pra frente. E o Corinthians, naturalmente, historicamente, contrata bons goleiros, zagueiros, laterais, volantes de marcação, e isso vem de longa data. Jorge Jesus e esse Corinthians, que eu acabei de falar, para mim, não fazem casal. Então, ter o Jorge Jesus é dizer, nós vamos mudar tudo aqui. Nós vamos contratar de novo, nós vamos mandar todo mundo embora, nós vamos começar a contratar atacantes, meios de campo de criação, porque é mais o estilo do Jorge Jesus. Por isso que eu acho que a contratação não é pelo nome Jorge Jesus e não pelo Corinthians. O ideal pro Corinthians é o Tite, gente. Pelo amor de Deus, alguém duvida que o ideal pro Corinthians é o Tite? Eles fazem um casal perfeito. A forma como o Tite pensa é o Corinthians. Eu consigo visualizar. É um casamento muito perfeito. Já o Jorge Jesus eu não enxergo assim. E aí, Cadu, o que você acha? Concordo plenamente contigo. Jorge Jesus vindo, acho que ele teria... Beijo, Marcela Carnucci aqui com a gente, ó, amiga. Linda, maravilhosa. Sabe muito de futebol. Arrasou, Mar. Ela é demais. O Jorge Jesus vindo pro Corinthians, eu acho que ele teria um pouco de mais de trabalho do que ele teve no Flamengo. Eu acho que teria que ter muito mais paciência, principalmente a diretoria. E assim, a torcida do Corinthians é um pouco mais rigorosa que às vezes que a torcida do Flamengo em tese de técnico. Tipo, eu acho, né, em algumas situações. Aí assim, a torcida do Corinthians chegou junto quando estava passando aquela crise, né, financeira, de dívida e tal, e aí a torcida chegou junto, né, fazendo isso, fazendo aquilo para demonstrar o seu amor pelo clube. Eu acho que todos nós, como torcedores pelo nosso clube, eu acho que faríamos também. E eu acho que o Jorge Jesus, eu acho que botaria ordem sim, mas assim, tudo com cautela, tudo com... Ele iria pedir outros jogadores, eu acho que ele não ia querer esse elenco dessa galera aí, né, como o Rayara destacou aí, né, falando o Renato Augusto jogando 3 partidas
na quarta aí já não tá aguentando, então assim, botando a garotada para jogar, ele é mais ou menos bom ali para botar a galera, tipo o Renier, né, quando ele foi lançado no Flamengo, né, o Renier foi titular em alguns jogos, entrava, metia gol, né, então a gente não... Eu acho que não seria bem devagarzinho o trabalho dele, mas dar certo assim de início, com o time do Corinthians hoje, eu acho que não chegaria nem, sei lá, um G4 ali mais ou menos, não sei. Mas entre os 6 ali, os 8 melhores ali do campeonato, talvez chegaria sim. Na minha opinião. Eu também tenho eu confio um pouco no trabalho de Jorge Jesus para saber que ele vai fazer um trabalho bom, vai tirar leite de pedra, assim, né? Ali. Exatamente. Quando ele chega no Brasil, ele chega carregado de muito conhecimento técnico, tático, que para o Brasil, gente, é muito, muito, muito surreal. Eu tava recuperando uns TikTokers antigos, tanto dos meninos que eu subi aqui pra live, né? O Diogo, o TJ e a Tamires, quanto o meu também. E aí eu fui recuperar um e eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fiz essa avaliação. E realmente, Jorge Jesus, quando foi embora, estava lá, foi dar uma entrevista, ele falou que ele mudou o patamar do futebol brasileiro em tática, técnica e tal. E os jornalistas brasileiros ficaram putinhos, ficaram bravos, foram pro Twitter, que é a ferramenta principal de todo mundo, foram pro Twitter questionar quem é Jorge Jesus na fila do pão, porque o time do Tele Santana já fez isso, o time Parmalat do Palmeiras já fez isso, e não sei quem lá de São Paulo, de não sei o que, puta que pariu, também já fez isso. Aí eu parei, a primeira coisa que eu olhei aquilo foi, o quê? Você tá falando que os times que você consegue lembrar de um futebol que valeu a pena assistir foi Parmalat do Palmeiras? Que foi lá em 1900 e lá vai bolinha? Então, como que isso pode ser positivo pro futebol brasileiro? Né? Vai, Diogo, complementa. Não, e o que eu acho também é que o Jorge Jesus no Flamengo foi um casamento perfeito, né? Tanto em questão de ter jogadores de níveis, assim, que o futebol brasileiro não tinha, e o conhecimento que o Jorge Jesus também tem lá da Europa. Porque se colocasse o Jorge Jesus em um Vasco, não é querer desmerecer, se colocasse em um Vasco, colocasse no Fluminense. Tanto que a primeira conversa que ele teve com o Corinthians, ele exigiu reforços. E o Corinthians não tem dinheiro para reforçar, para comprar mais jogador. Tanto que eles estão atrás de um camisa 9 e até agora nada. Verdade. Então, e sabe o que também? Eu tava me lembrando aqui, quando o Jorge Jesus foi pro Flamengo, o primeiro a criticar foi o Andrés, que era o presidente do Corinthians na época. Falou que não duraria 3 meses. Agora eles estão querendo pagar milhões aí pro Jorge Jesus pro Corinthians. Que não duraria 3 meses, né? Exatamente.